Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, vou meditar a Escola da Divina Vontade, né? Estudo 60, parte 4. E então, estava falando sobre essa questão de alimentar Jesus, né? Essa realidade, né? De que só quem vive na Divina Vontade realmente alimenta Jesus continuamente, né? E que quem não vive na Divina Vontade deixa ele em jejum. Ele fica como que em jejum, porque essa pessoa, ela não está assim conectada com Jesus, ela está conectada com o mundo, ela está dando a sua atenção para as coisas da terra, né? Então, tem dois jeitos da gente viver a nossa vida, porque nós temos a liberdade para escolher entre o realmente viver para Deus, em Deus, ou viver para nós mesmos, né? A nossa liberdade. Tem o jeito humano, né, de você fazer tudo, e tem o jeito divino de você viver. Entende? Porque a divina vontade, ela tá na vida de todos os seres humanos, todas as pessoas. Mas se a pessoa não sabe disso, se ela desconhece isso, não adianta, né? Então ela vai estar tomando as decisões dela e as atitudes conforme os gostos e interesses dela, né? E ela não vai estar assim atribuindo a Deus aquilo que acontece. Então, a pessoa na vontade humana, ela vive como alguém que rouba de Deus, porque ela não considera Deus assim, o que Deus deseja. Ela considera o que ela quer, né? E ela vive a vida dela, mas muitas situações ela nem fala que foi Deus, ela não vê a mão de Deus, ela não enxerga. Quando vai fazer, ela não faz por Deus, né? Então é uma realidade muito difícil. Então, quando a pessoa, né, que está vivendo o seu jeito humano, ela deixa Jesus em jejum porque ela não dá essa vida, ela não vê ali buscando aquilo que Deus deseja, né? Ela busca as coisas do jeito dela, então ela quer mover as coisas da forma que lhe convém. E não importa se ela tem que usar uma violência para fazer isso, né? Não importa, eh, deixa que ela consiga o que ela quer. Ela age pelo jeito humano dela, de querer controlar as coisas, né? De querer que tudo funcione ao seu bel prazer. E é aquela pessoa assim que tudo ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela, tem que ser da forma que ela quer, entende? Então ela não aceita assim às vezes, uma coisa que não deu certo, por exemplo, que ela deveria só ficar em paz e aceitar, ela não aceita aquilo, ela quer que as coisas, que as pessoas, que os lugares, que tudo seja exatamente do jeito que ela deseja. Então, ela fica sem dados para Deus, porque na divina vontade, quando a gente está vivendo a divina vontade, a gente não escolhe nada. A gente não tem uma vida própria. Ele fala assim que quem vive na vontade divina perde a sua vida própria. É uma entrega voluntária, tá? Não é uma obrigação nossa. Assim, é uma obrigação sim, diante de Deus, diante do chamado sim nosso. É uma. Porque quando a gente lê o livro do céu, a gente percebe que é nossa responsabilidade e nossa obrigação, sim, como filhos de Deus, sim. Que é nosso dever, sim. É nosso dever. Mas ao mesmo tempo ele quer voluntário, ele não quer forçado. Então ele sabe que se a gente não fazer por obrigação, não adianta. Tem que ser um amor, tem que ser um desejo muito grande. Porque não tem peso e infelicidade na divina vontade. Então não é uma coisa que você está fazendo com aquele peso, arrastando, mas querendo outra coisa. Não é assim. É uma entrega voluntária de uma responsabilidade, de um amor através do conhecimento que você vai tendo e vai entendendo o propósito realmente da vida na Terra, o propósito realmente para o qual você foi criado por Deus. Então, assim, precisa ser voluntário, você tem que querer isso, sabe? Só que esse voluntário é a nossa disposição, é a nossa entrega ali para fazer a vontade de Deus, mas não é a gente que dita regras.
Não é a gente que decide, não é um voluntarismo no sentido, né, de que a gente é que decide quando vai fazer, como vai fazer, e espontâneo, como que a nossa espontaneidade, é nós que movemos as coisas, não. Esse voluntário é porque você realmente quer de coração a vontade divina. Ninguém está te obrigando a isso. Você não está ali com ranço, né, de estar ali. Você realmente quer, você realmente está de coração, realmente tem uma intenção pura. Mas aí não é você que move mais nada. Então você entende o seguinte: se deu certo, bem, se não deu, amém também. Você entende assim que é aquilo que a divina vontade quiser, né? Na sua vida, para você viver naquele dia. É o que é ela, é que você não é ela vem na sua vida para se adaptar à sua vida humana e para torná-la melhor e agradável ao seu bel prazer e mover as coisas da forma que te interessa. Então você fala, divina vontade, muda essa pessoa da minha vida que ela tá muito difícil, aí você acha que ela tem que a obrigação de ir lá e mudar a pessoa. Divina vontade, facilita no meu trabalho para isso e para aquilo, para mim conseguir ficar melhor no meu trabalho, para mim gostar mais do meu trabalho. Divina vontade, vem aqui agora na minha vida resolver tal coisa. Não é assim. Não é para o que nos convém, ao contrário. O plano não é nós que ditamos as regras, é Deus. As coisas vão acontecer conforme Deus planejou. Tem um plano escrito em que as coisas são desenvolvidas. E você se coloca nesse plano, a serviço desse projeto, desse plano. Então, com a sua, aí que entra o voluntário, porque você se coloca com a sua disposição de dizer sim, de querer, né? Então, é você que se coloca nesse movimento da divina vontade, e aí ela vai, e já tem um acontecimento ali, e você só precisa estar atento e corresponder àquilo. E você não escolhe nada, as coisas chegam sem você escolher. É aquilo que Deus quiser, e se Deus não quiser, também, entendeu? Então, não é você que decide nada, quando, como, da sua forma, né? Você perde a sua vida própria de opinião, de querer você, com a sua força humana, fazer as coisas, de você buscar o que lhe é agradável, né? Para viver nos propósitos de Deus, você dá a sua vida para viver no plano de Deus, porque você entende o seguinte: nós já fomos criados para viver dessa forma. Nós já fomos criados, para a gente não fomos criados, isso é muito importante, foi falado na escola, né? Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós escolhendo sozinho, confiando apenas na nossa força humana, na nossa opinião, na nossa intuição. Não fomos para viver, não fomos criados para viver de uma intuição, em que nós é que dizemos o que é bom e o que nós achamos que é bom. Nós fomos criados por plano divino para Deus habitar em nós. Mas não é Deus habitar em nós para vir nos servir ao nosso bel prazer. Deus, o habitar de Deus em nós significa que ele já tem um plano de amor e que o habitar dele em nós implica essa vontade divina nos reger, né? O plano dele nos reger. Tem um regime, essa habitação de Deus não vai se misturar com a contaminação. Ele não vai descer a contaminação do nosso humano, do nosso ego, né? E ficar ali misturado. Não. Deus habitar em nós não significa que ele tem uma vontade. Ele tem uma vontade divina. E essa vontade divina é para reinar dentro de nós, porque ela já é assim, perfeita, correta, ordenada. E nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não temos ideia do que é melhor para nós. Nós não sabemos isso sozinho, porque nós não fomos nunca feitos para ser sozinhos. Entende? Nós já fomos feitos para a divina vontade. Nós fomos feitos para esse plano divino, que tem uma ordem, tem um jeito correto de viver, tem um jeito correto, né? Então já tem um plano, né? Então Deus habitar significa a vontade divina dele dentro de nós. Então a vontade divina, ela não vai ouvir você com a sua opinião e falar, eu vou fazer do jeito que você acha. Não, é você que vai ouvi-la. É você que vai morrer para si mesmo e calar o seu eu para ouvir o que ela tem para dizer, né? É ela que te mostra o que fazer e o que não fazer também, porque muitas das vezes ela não te deixa fazer, entende? Por exemplo, às vezes você tem uma situação na sua família, um problema.
entendeu? Mas como você não vive pela sua força humana, que quer mover as coisas do seu jeito, então você não vai fazer uma violência com as pessoas, pensando, eu que tenho que ir lá até essas pessoas agora e falar com elas que estão erradas e corrigi-las. Eu vou agora lá fazer uma violência e mudar as coisas e tal, ao meu bel prazer, né? Porque eu fico indignada com o que está acontecendo lá, igual eu tô vendo problemas na vida do meu irmão e da minha cunhada. Mas eu não posso entrar na casa deles e invadir o espaço deles, que Deus não está me dando autoridade para isso. Deus não está mostrando para mim que a divina vontade está me movendo para isso. Então, eu não posso ir lá por uma violência e falar, tá tudo errado, entende? Tá tudo errado. Seria como se eu criticasse também a vontade divina. Seria como se eu dissesse assim, deixa eu dar um empurrãozinho para a vontade divina agir na vida deles, porque não tá resolvendo, né? E deixa eu ir lá, entrar do jeito que eu acho que tem que ser, que o plano bonito é eu vir falar. Você não sabe o que a divina vontade está aprontando, você não sabe quem ela vai usar, como ela vai fazer as coisas, como é que ela vai ensinar, né, eles. Então, assim, você não faz uma violência de você mover as coisas, porque, eu vou lá falar, ninguém tá te pedindo, ninguém tá te chamando, ninguém pediu sua opinião. Eu vou invado o espaço, né, da casa do meu irmão e vou lá e digo para ele como as coisas têm que ser. Não faço nada que Deus não me colocar para fazer. Não pôr na minha mão, não dispor na minha mão, que eu não tenho interesse de humanamente, materialmente mostrar que eu estou fazendo alguma coisa em direção a Deus, né? Porque pode ser algo para mim. Eu quero me ver eu sendo iluminada, indo lá na casa do meu irmão e dizendo as coisas para ele e validar isso, né? Como foi falado na escola, né? Querer validar isso, né? Querer que eles vejam como a Ruth é iluminada, né? Como que a Ruth veio e transformou essa realidade aqui, falou umas coisas lá, uau, que maravilha. E querer algum resultado humano, material, de ver você fazendo algo claramente, que você sente que realmente está sendo movido por Deus. Mas muitas das vezes você está movendo pela sua vontade humana, que acha mais bonito assim, né? E Deus não vai te dar essa oportunidade aí. Então, na vontade divina, se não tem essa disposição, se alguém não vem te consultar, não vem te perguntar, não vem claramente te pedir ajuda, não é uma situação que a própria divina vontade te dispõe, você não fala, você não age, você não põe a sua mão. Por isso que esse esquema é para sua vida própria também, de querer assim, achar que o seu jeito de avaliar uma situação é a melhor forma. O seu jeito de achar que como aquilo tem que resolver é a melhor forma, que Deus sabe como resolver, Deus sabe o que é melhor. E quando você vê pessoas também na sua família assim, se é uma situação de justiça, de cruz, por mais que Deus, né, a justiça dele, ele age por causa da própria criatura que é desobediente e tudo, e ele gostaria de usar o amor, não a justiça, assim. Que as criaturas agissem pela obediência, por amor a ele, mas ele precisa usar da justiça muitas vezes. Mas ainda assim você aceita se a justiça é a melhor forma de corrigir aquela pessoa. Então você aceita na sua família a justiça. Então, assim, e você não se opõe a Deus, né? Querendo, se o Senhor me desse eu a capacidade de falar, eu que resolveria. Você não põe-se como salvador de ninguém. Você não se põe como que é você humanamente se vendo a salvadora de alguém, a pessoa iluminada, responsável por ir lá e fazer as coisas acontecer, porque isso não é verdade. Então, assim, tudo isso que a gente tem dentro de nós, de querer consertar os outros, de querer, assim, a nossa forma de fazer violência, da nossa forma de ver as coisas, né? A gente abre mão de tudo isso, né? E confia em Deus, porque a gente é para Deus. E a gente entende que todos nós fomos feitos para Deus, é para os planos dele. E é de acordo com o que ele deseja. Então você vive uma vida assim, em que não é você que acorda escolhendo nada, mesmo que você tenha uma ordem natural das coisas, né? De que Deus já te colocou, né? Você tem o esposo ali, né? E você tem um dever, né? De esposa. Já é natural, você sabe que tem que fazer aquilo, não é uma novidade, né? Que chegou do nada que a divina vontade expôs, assim, você já tem coisas que você sabe que vai ter que fazer naquele dia, né?
fazer a comida, tomar uma água, tomar um banho, trabalhar, falar com as pessoas da sua família, ir no trabalho, né, fazer o seu ofício no seu trabalho, cuidar do seu filho, sua filha, essas coisas naturais, mas mesmo assim, você não vê mais essas situações como você vivendo, que como se você fosse para essas pessoas, ou se elas fossem suas. Tipo assim, é a minha casa, é o meu marido, é o meu filho, é a minha filha, eles são meus. E você como sendo a protagonista, né? Eu é que cuido, eu é que sou responsável por esse meu filho, minha filha, minha criança, para cuidar meu bebê. É meu bebê e eu sou a mãe dela, eu que sou responsável por ela, eu que sou responsável por isso. Então, assim, muda muito a nossa cabeça, como está sendo explicado, né? Porque você não vê mais assim, você sozinha, como se fosse você fazendo. Então, você perde esse pensamento de que as pessoas são, de que você ou é para elas ou elas é para você, que você acorda para você viver aquele dia para você ir lá e fazer as coisas que você gosta para você, né? É, e aí, vou comprar uma roupa para mim, vou comprar essa roupa para. Eu tenho que comprar roupa, eu tenho que ir para a loja, eu tenho que passear, eu tenho que fazer isso para mim, eu tenho que fazer isso para mim, eu tenho que aproveitar o máximo da vida para mim. Então, você perde esse pensamento de que você vive para você ou para os outros, por isso que também você é desapegado, porque você sabe que onde você não está, Deus está, e só vai estar. Só vai estar onde Ele quiser, né? Porque uma coisa que eu percebo, assim, disso que foi falado, é que, assim, antes, quando a gente acha que assim, que a gente que tem que pôr, forçar as coisas, fazer as coisas, a gente tem que sentir de que a gente tem que controlar tudo, que se a gente não estiver olhando, sai do nosso controle e acabou, né? Que a gente tem que observar tudo, que a gente tem que tá em tudo, não pode perder nada. Você não pode perder nada. Você que tá ali controlando aquela situação. Então, é você a responsável por. Você é uma pessoa indispensável, que tudo depende de você para acontecer e tudo, né? Aquele sentimento assim que faz com que as pessoas assim nem durmam, ou de que tem ansiedade, né? Aquele sentimento assim que as pessoas têm assim de que elas que têm que funcionar todo do jeito que elas querem, né? E quando não acontece, elas ficam ansiosas, elas ficam desesperadas, né? E você percebe que não é esse o propósito da sua vida. Que mesmo as pessoas que Deus colocou na sua vida, não é uma mensagem que está te dizendo que são suas, essas pessoas. São para ser para você. É seu. Ou de que você é 100% para elas. Porque Deus só vai deixar você ser para elas quando Ele quiser. E assim, se não for você, Ele usa de outra pessoa, né? Se eu te levar amanhã, não quer dizer que essas pessoas vão morrer porque depende de você, não. Porque é dele que cuida. Então você percebe assim que as pessoas estão na sua vida por um propósito de Deus, mas é para Deus. E quando você vai estar fazendo algo por elas, não é você, é Deus que está vivendo em você, né? E não é do jeito que você pensa que tem que ser. É, porque tem um jeito que Deus quer que você eduque seu filho. Tem um jeito correto, ordenado, né? Dentro do propósito de Deus que você quer que Deus quer que você viva o seu matrimônio. E então, quando você vai estar bem, olhar para as coisas na ordem, é igual Jesus ensina no livro do céu. É com um olho no que você está fazendo e com o outro olho nele, sem perder ele de vista, né? Então, todas as coisas vai ter um sentido diferente para você, né? Porque se você acorda, você sabe que Deus que te deu aquela oportunidade, mas é para ele, é para a glória dele, né? Então, ele tá te acordando ali, não é que tá, né? Simplesmente a finalidade sua é aproveitar a vida para você. Não, é para servir ele, é para conhecer, amar e servir ele, entendeu? Então, e as coisas que ele te deu, que ele colocou, é temporário, que também é para um propósito divino, de ordem, de louvor, de agradecimento, de adoração, de reparação.
Então, assim, tudo é Deus. A casa que Ele te deu, as pessoas da sua vida, Ele colocou na sua vida, mas é só dentro do que você conseguir fazer por elas. Tem coisas que você não vai conseguir fazer pelo seu filho. Tem coisas também que você não vai conseguir fazer por elas, porque vai ser o que Deus permitir você fazer também. E, e tudo, né? Então, assim, você vai entender o seguinte, que você não vai ver mais as coisas do mesmo jeito, né? Porque, assim, o que muda tudo, muda tudo. Porque você não vai ver mais como uma pessoa que tá, tipo, na terra, assim, sobrevivendo. É mais um dia para me sobreviver e correr atrás das minhas coisas, né? Da minha vida. Não, você vai entender que tudo tem um sentido em Deus, que Deus quer viver aquela vida em você, está vivendo aquela vida em você. E você vai entender que aquilo que ele te coloca, ele que está dispondo para você. A casa do jeito que ela é ele que está te dando. Os seus filhos, né? O seu esposo, as coisas, até o que você tem para comer na geladeira, é tudo ele que está dando, está sendo conforme o que a vontade dele deseja, né? E, o fato de você, né, quando você está, por exemplo, com fome, vai se alimentar. É a ordem, né? É a vontade dele que você se alimente, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Às vezes a gente não fica toda hora, assim, igual foi falado sobre essa questão da imaginação, a gente não fica imaginando nada. Eu não fico imaginando nada, não. Para mim tem que ser algo real que na hora Jesus me trouxe aquele pensamento. Se eu estiver bebendo água, naturalmente, vou dar o exemplo da água, tá? Mas isso vale para minha filha, por exemplo, cuidando da minha filha, por exemplo. Se Deus me dá naquele momento a inspiração, porque eu tenho informação na minha mente, né, dos conhecimentos, porque eu sei que Deus está fazendo muita coisa através de mim, né? É Ele vivendo em mim aquele ato. Então eu sei que aquilo é reparação, né? E se eu cuido da minha filha sem reclamar, se eu cuido das necessidades dela, eu tô reparando por todas as mães. Eu tenho toda essa realidade. Mas eu não fico tentando assim imaginar uma coisa que ele não pôs naturalmente na minha mente. Se vem um pensamento, né, naquele momento que ele explica de um jeito especial, né? Que ele põe na minha mente assim, que aquele ato tá fazendo isso, entendeu? Então não fui eu que imaginei, ele mesmo que naquele momento me deu esse entendimento, porque fala muitas coisas que ele faz através de nós, a gente nem tem ideia, né? Porque vai tudo para a eternidade, né? Só que tem coisas assim que já que já é natural, assim, você não fica toda hora pensando e ofertando. Você já ofertou o seu dia na divina vontade, né? A intenção de viver na divina vontade. Então você sabe que naquele momento a sua filha tá suja, por exemplo, tem que trocar ela. É fato, é claro. Então, assim, a divina vontade é simples, né? E você sabe que aquele ato é o ato que Deus quer de você, porque aquilo chegou até você, tá acontecendo aquilo ali. Mas não vem um pensamento assim na minha cabeça, assim, nesse momento a humanidade tá toda suja também, do mesmo modo que você tá trocando sua filha, eu tô fazendo isso e isso, não vem. Só se for assim, natural que ele mande algo assim, muito forte e te mostra, filha, e explique para você. Essa reparação não é igual às outras, por causa disso e disso, né? Aí sim, mas pela inteligência, pela vida com Deus, você já sabe que aquele ato que você está fazendo tem uma ordem ali, que tem um propósito lá da origem, que Deus pensou na mãe cuidando do filho. Então tem um propósito ali de reparação sendo feita. Então, assim, pelo conhecimento, né? E você não vai reclamar, você vai fazer o que Deus quer, porque tem que fazer. Mas assim, e você sabe que não é você sendo uma boa mãe maravilhosa, é Deus vivendo em você. Mas vamos supor que a criança cai da sua mão. Deus permitiu, e aí? Então, assim, mas Senhor, por que o Senhor me deu uma luz, me deu uma força para segurar a criança naquele momento? E se Deus permitir? Foi a vontade dele. Então, assim, você tira, o que eu estava tentando explicar isso, você não tem aquele sentimento mais de que você é salvador de ninguém. E você nem sente culpa. Porque você não se coloca como uma pessoa que tinha que ser super atenta, super perfeita, e tinha que fazer a comida perfeita, cuidar da filha perfeitamente, ser a mãe mais perfeita de todas, não. Porque até nessas coisas dos filhos, vai ser dentro do que Deus permitir. Você cuidar. Entendeu? Tudo está no regime dele. Né, Sara? Sara não para de falar. Eu começo a falar e quer falar junto. Né, Sara? Tá participando também, né?
Tá partilhando? O que você quer falar? Hã? Então tá tudo no controle dele, né? Então, assim, é muito sério nessa realidade da pessoa que, com a vontade humana dela, atrapalha os desígnios de Deus, né? Porque ela acaba que, com o jeito dela, né? Ela passa na frente, né? É, então, assim, a pessoa tem muito, assim, também exagero, desespero, né? Aquela preocupação mesmo, sabe? Então, assim, ela não tem aquilo de ouvir a Deus. E às vezes, assim, Deus que mostra claramente para ela, assim, de um jeito simples, sabe? É, mas ela não aceita, né? Ela quer da forma dela, né? Então, por isso que não alimenta, Jesus. Porque só pode alimentar Jesus aquilo que vem dele mesmo, né? Que é aquilo que é fundamentado, assim, numa verdade, que é aquilo que realmente ele te comunica e você obedece o que ele te comunica. Só pode alimentar e ele assumir que é ele e você, aquilo que realmente é a vontade dele em você. Aquilo que é a sua pessoa não alimenta Jesus, não. Porque ali, o que, que tem ali? Interesse humano, né? Então é muito sério, né? É muito triste, né? É muito triste. Porque mesmo quando a pessoa fala assim que, mas eu tô seguindo as coisas de Deus. Mas tem um jeito, sabe, que Deus deseja. E muitas vezes a pessoa quer fazer as coisas de Deus, mas do jeito dela. Tipo assim, sei lá, ela vai fazer um ato de caridade, né? Ela se dispôs a fazer aquela caridade ali, em doar, né? Alguma coisa para a população, né? Que necessita. E aí, às vezes, Deus deixa ela ter até um certo recurso, até um limite de quantidade de coisas para doar, sei lá, um limite de pessoas atendidas. Então, assim, às vezes Deus permite, mas depois ele permite faltar uma coisa ou outra, né? Alguns contratempos. E tudo é Deus permitindo, né? Aí a pessoa às vezes não aceita, né? A pessoa quer fazer uma violência, ela quer fazer de tudo para que tem que ser na quantidade que ela quer ajudar a doar, tem que ser do jeito dela, da forma dela, né? Ela tem que olhar materialmente, realmente, e tem que ser muito para ela poder dizer: eu doei muito, eu fiz muito. Então, assim, o número é importante, né? A quantidade é importante. Então, assim, ela quer fazer da forma dela, entendeu? Então, na vontade de Deus, você fica em paz, porque você vai ter certeza que é dele, porque é só o que ele realmente permitir. É só, até nas coisas dele, ele controla, né? As coisas que a gente faz para ele, né? Então, assim, aí a gente tem aquela certeza muito grande que foi ele mesmo, né? Porque realmente você não forçou a barra, você não colocou do seu jeito, né? Impôs para que fosse do seu jeito, né? As coisas aconteceram exatamente como ele desejou. Você respeitou que o tempo, a ordem, né? O que não deu para ser, não deu para ser, e você não fica nem pensando naquilo, né? Você fica em paz. Então, assim, é muito importante isso, né? Você fica em paz, porque quando é você querendo controlar as coisas, você não tem paz. Porque a gente é meio birrento, sabe? A gente é como uma criança birrenta. Então, a gente porque quer do nosso jeito, né? E a gente fica ali brigando, por que que não deu certo? Por que que não saiu do jeito que eu queria? Que eu queria. Então, não é uma preocupação verdadeira só com Deus, entende? Agora, quando a gente realmente faz por Deus, a gente sabe que é só o que vai ser do jeito que Ele quer e só o que Ele permitir, né? Então, você não tem você não fica brigando com nada, porque você não tá você não fica com expectativas, você não acorda com expectativas. Mesmo que você tenha uma ordem natural de coisas para fazer, normal, tem as coisas que são já colocadas por Deus assim naturalmente, você vai se posicionar naturalmente em direção a elas, né? Que é o seu dever, né? Mas mesmo assim, a sua visão é outra, porque você sabe que é Deus que tá te dando aquela vida, né? É Deus que trouxe tudo aquilo ali para você, é Deus que possibilitou que hoje você tivesse acesso a tudo que você tem com a facilidade que você tem acesso. Então, assim, a forma sua de rezar, de agradecer, de ver as coisas totalmente diferente, né? A gratidão no coração, né? A forma de reconhecer isso, né? Porque antes, às vezes fazia essas coisas e não pensava nele e ainda era capaz de falar, Deus não me ama, eu tô sozinho, um monte de besteira, né?
E hoje você não vê assim, né? Porque muda totalmente a nossa visão. Mas mesmo dentro da ordem, tem um jeito de vivê-la, né? E o que que manda, então, né? Que foi falado sobre isso? Não é a coisa em si que você está fazendo, mas é a sua conexão com Deus. É a conversa que você tem com Deus. Quando você está gerando aquele ato, qual o pensamento? Aquele pensamento que você está tendo em Deus, que é de acordo com o que você conhece dele, que é a intimidade que você tem com ele, entendeu? Que te move a fazer as coisas. Então, tipo assim, muda essa vida interior, né? Muda esse conhecimento que a gente passa a ter dele, né? Muda essa comunicação com ele, porque, por exemplo, você tem uma ordem, né? Você tem, sei lá, você tem uma situação ali com o seu filho, tem uma ordem, você tem que cuidar do seu filho, entende? Mas às vezes naquela realidade tem uma forma. Aí na sua intimidade que você tem com Deus, pelo conhecimento que você vai ver que tem um jeito de você lidar com alguma situação com seu filho, que não é de acordo mais com o que você pensa aí para me manter o meu filho me amando, me aprovando, me validando, eu vou aceitar todas as pirraças e caprichos do meu filho, porque eu quero que meu filho me ame. Não, isso seria uma desordem. Ah, mas eu tô fazendo isso porque eu tô cuidando do meu filho, mas tem um jeito de cuidar, você não vai fazer como faz as outras pessoas. Você não vai fazer assim. Então tem um jeito, né? Então, de repente, Deus quer que você corrija o seu filho. E o que que vai fazer você ter esse entendimento? É a comunicação que você tem com Deus. Então, o mais importante é que aquela atitude que você teve foi gerada de uma conversa com Deus, de uma reflexão. Não foi gerada de algo qualquer, entendeu? Então, é muito importante isso, nessa vida com Deus, né? É muito importante. Isso é o ato. Porque nós inteirinhos somos um ato na vontade de Deus, tá? O ser humano, como nós fomos feitos para ver, para andar, para falar, para ter a memória, a inteligência, a vontade, todos os atributos, a forma com que a gente funciona, foi Deus que nos fez assim. Então você é um ato inteiro de Deus. Você é um ato de Deus. Só que o ser humano, você só sabe isso. Se não tiver na divina vontade, não adianta. Tem que ter conhecimento, tem que ter uma entrega verdadeira, tem que ter um entendimento, uma consciência verdadeira, né? Então, quando você está unido realmente na vontade divina, tudo que você faz é reparação contínua, uma respiração, entendeu? Um pensamento, um desejo, né? Até você dormindo é ato da vontade de Deus, não tem interrupção, né? A nossa vida toda é um ato na vontade divina, porque você tem consciência para que você foi feito. Por que que você respira, né? Você tem consciência, você toma posse do que Jesus fez por você, né? Da vida que ele te deu. Então, assim, é muito importante isso, como o conhecimento muda tudo, né? É muito importante isso. Então, porque senão a pessoa pode pensar assim, né? Por que que ele fala que das escapadinhas, Jesus fala no livro do céu das escapadinhas que a alma faz? É que muitas vezes ela vê a divina vontade como o dever dela. A divina vontade é meu casamento, né? A vida na divina vontade é eu, mãe, cuidando do meu filho, da minha filha, do meu bebê. Ah, eu na divina vontade, eu na minha casa, fazendo, limpando a casa, cozinhando, né? Eu lá no meu trabalho. Então, eu estou vivendo a divina vontade, porque eu estou fazendo certinho meu trabalho, estou obedecendo meu patrão, estou limpando a minha casa, estou cuidando dos meus filhos, né? Então, eu estou na vontade de Deus. E a pessoa não está, tá? Ela, claro que tá, né? De certa forma, tudo isso está. Mas isso não é, porque ali ela tá vendo do jeito dela. E não é do jeito seu. É do jeito divino. Entende? É você entrar dentro do projeto divino, do viver para Deus. A divina vontade, mesmo que ela te trouxe um tempo, assim, uma ordem temporal das coisas, te deu um esposo, te deu filhos, te deu uma casa, não é para manutenção dessa sua vida. Você tem que entender isso. Sabe? Não é para a sua vida humana, para ela entrar dentro de você, na sua vida humana e vir viver isso com você, a sua vida humana. Não é ele viver na sua vida humana, assim. Quando ele fala assim que quer viver em nós, na nossa humanidade, né? Não é porque assim, eu quero ser dona de casa, eu quero ser esposa,
né? Tipo assim, para viver a sua vida humana, para confirmar a sua vida humana. Não. É para você viver para os projetos dele, interesses dele. Entende? É para você viver para o plano dele, para os propósitos dele. Entende? Então, assim, é você que entra no plano. Não é a divina vontade que entra na sua vida, assim, para validar a sua vida humana, porque senão você vai. Que se dane livro do céu, que se dane estudar, partilhar. Eu vou ficar quietinha aqui fazendo minhas coisas e eu tô ótima, não tô reclamando de nada e tô vivendo a divina vontade. Não, você tá igual as outras pessoas sobre os efeitos. Porque todo mundo recebeu os efeitos, né? Que tá na vida de todo mundo. Mas você também não tá enxergando ela, porque você não sabe o que Deus quer fazer através de você, o que tá fazendo, você não tá em comunicação com ele, você não tá se importando em corresponder a ele, você não tá se importando em ouvir o que tem para dizer naquele dia, você não tá se importando em falar da vontade divina nos meios que ele te pôs, em partilhar, em divulgar o livro do céu, em estudar o livro do céu, em conhecer a vontade divina, ouvir o que ele tem para dizer, nada disso. Então não é para validar a sua vida humana. Não é assim. Entendeu? Não é o dever em si. Porque senão a pessoa pode entender assim, entendeu? Então, por isso que muitos falam, ah, pra que partilhar? Eu sou muito ocupada, mas eu tô fazendo tudo certo aqui na minha vida, tá tudo tranquilo, não tô reclamando de nada, tô fazendo com muita alegria e tá tudo bem, eu tô vivendo a divina vontade. Não está, porque você não está compreendendo que é você que tem que entrar em sintonia com Deus, não ele com você. É você que tem que estar em sintonia com o plano de Deus, com os propósitos de Deus. Os bens que você tem que absorver, os conhecimentos. Essa vida de Deus é informação sobre Deus. É o que ele tem para falar, né? É o que ele está fazendo, é a intenção dele, o que está no coração dele, é ouvir os desabafos dele, entendeu? Então, assim, você está só olhando o que você está fazendo e está achando que a divina vontade está lá também, olhando 100% o que você está fazendo. A divina vontade está 100% aqui olhando eu com meu marido, 100% olhando eu com a minha filha, com a minha casa. A divina vontade está 100% prestando atenção em como eu estou limpando a minha casa. E você acha que a divina vontade quer falar sobre isso? Que Deus quer vir, descer até você e falar sobre como você está limpando o seu chão, se está 100% perfeito, maravilhoso. E quando você for falar, você vai falar disso. Não. E não é, não veio assim, é para te olhar por baixo. Ela veio te olhar para cima, entendeu? Ela vive tudo isso em você, porque ali tem ali o plano de Deus que fez todas as coisas, porque tem um para quê que ele fez tudo. Ele quer viver essa vida vivendo em você, mas não é para te fazer olhar para a terra. Não é para validar que aquilo ali é a divina vontade. Aquilo ali é um estado do que você está temporariamente, e que pode mudar, né? Que pode amanhã você não ser mais esposa, né? Você não está mais trabalhando naquela empresa que você está trabalhando. Então, assim, então não é. Ele vive, ele assume essa sua vida, né? Mas através de você ele está agindo para um bem universal, não é um bem egoísta, não é um bem que preza só o seu bem-estar. É um bem universal, é reparações universais, é diante de uma resposta dada a Deus, que o ser humano deveria estar olhando para Deus em tudo. Então, quando você bebe água, não é para ficar lá meditando como a água é gostosa, assim. Não é a água em si, mas é o fato do que, por que que Deus fez isso? É te dar, né, você ter a gratidão, o reconhecimento que os outros não dão, né? E você trabalhar e honrar aquilo ali em nome dos que não dão, não honra, né? Porque tem um ato que Jesus trabalhou e divinizou, né? Então tem informações sobre Deus ali para você estar conversando com Deus. Tem atos ali reparatórios para ser feito, tem coisas que Deus quer falar do que ele fez. Então, assim, é além, sabe? É olhar para o plano em tudo. Então, é para honrar a Deus. Não é tanto para você fazer com perfeição aquilo e achar que isso é honrar a divina vontade, né? É a sua janela ser a mais limpa de todas da vizinhança. E isso é honrar a divina vontade. Você tá ali com a sua mente só focada naquela janela que você tá limpando, entendeu? E Deus quer falar com você e não consegue, porque você está muito preocupado com, você está pensando no material, no visual, no que os outros vão falar, né, da sua janela. Então não é isso. Então, a vida na divina vontade é estar em conexão com Deus, com o projeto de Deus. Você sabe o que Deus está fazendo? O que Deus deseja? As intenções dele, os pensamentos dele? Pois é, tá tudo nos escritos, né? Tá tudo nos estudos que nós fazemos. Então, precisa aprender, né? Então, é você para ele, né?
Então, você não é esposa para o seu esposo, para ser perfeita aos olhos dele, ou mãe para ser perfeita mãe aos olhos dos seus filhos. E muitas vezes você não vai ser aos olhos deles, porque você vai corrigir, eles vão gostar, vai falar que prefere o colega do que você, porque o colega não faz isso. Mas você não é mãe para o seu filho 100% aqui na Terra ficar satisfeito. Às vezes você vai deixar insatisfeito ele para não virar as costas para Deus e não deixar Deus insatisfeito. Porque Deus deixa claro para você, né? E você não obedece ele para fazer o que te convém para o seu filho. Não. Então, assim, você é mãe para Deus. Você é mãe, esposa para Deus. Você vive para ele. Então, você não vive mais para você aqui na Terra. É um relacionamento com Deus em que é para ele que você presta conta. É para ele que você presta conta, porque as pessoas ao seu redor, não, Deus nem deixa, né? Você, igual foi falado, dessa realidade da dissimulação, né? E muitas vezes, assim, elas veem você até fraco, lerdo, simples, pequeno, igual a Alice falando do pai dela, falando, você é lerda dirigindo esse carro. Às vezes é ver na gente uma lerdeza, ver que a gente ia ser meio pacato, quieto dentro da nossa casa. As pessoas devem pensar assim de mim, que eu sou quieta, pacata dentro da minha casa, não saio, sou bem escondida. Mas assim, você não vive para satisfazer o humano, entendeu? Você não vive para provar nada para os seres humanos. Claro que você não vai desonrar a vontade de Deus, você vai fazer o seu ofício, né? Dentro da ordem, respeitar as leis, né? Morais e tudo, né? Normal. Vai para o seu trabalho no horário, vai cumprir o seu trabalho. Normal. Você não vai desonrar a divina vontade dentro da ordem, não vai causar escândalos. Mas isso não é porque o ser humano diga que você é bonita, perfeita e faz tudo perfeito. É só para Deus. Então, se as pessoas te verem bem, se não vê, amém. Ninguém tem que. Não é as pessoas que vão te validar. Não é porque elas vão ter um olhar material. E materialmente você não vai mostrar nada. Você vai ser uma pessoa até mais sem graça do que as outras. Talvez até mais sem graça, né? Porque você não tem os mesmos papos que agrada todo mundo, né? Mas não importa isso. Não importa. Porque você não ganha nada aqui na Terra. Você abre mão dos direitos de ganhar aqui na Terra, que é a conquista humana, material, aprovação das pessoas, é, virtude, né? Porque às vezes você quer aprovação na virtude, né? Você quer ser vista como alguém virtuosa. Você quer ser vista como alguém maravilhosa. E Deus não permite, né? Às vezes, quanto mais você defende a divina vontade, parece que você se torna uma pessoa muito, até vista como alguém arrogante para as outras pessoas, né? Que não entende aquela sua firmeza, não vê como amor. A sua forma de se posicionar não consegue ver o amor, porque ela pensa no humano, e humanamente parece que você feriu elas, né? Mas o que importa é que você não desonrou a Deus, é o seu relacionamento com Deus, você sabe aquela verdade que você está vivendo. Para as pessoas veem que a gente dissimula, né? A pessoa te elogia, a pessoa fala alguma coisa, você não, tá bom, obrigada, tal. Mas você sabe que foi Deus que está vivendo em você sabe que é Ele que tomou você, né? Que é Ele que está em você. Então, assim, só que você não precisa sair por aí com a placa falando, ó, a pessoa divina tá no endereço tal, podem vir me procurar. Você não quer isso, você buscar isso, acabou a divina vontade. É muito sério isso que foi falado, né? Se você se posicionar dessa forma, né, de se colocar melhor do que alguém, por exemplo, se eu virar pro meu marido e falar assim, você cala sua boca agora, que você é pura vontade humana, e eu que sou filha da divina vontade, é que sei o que é certo, então você cala sua boca agora e me escuta, já era. Eu vou estar subindo no pedestal. E muitas das vezes Deus permite a gente ser humilhado, é para justo para não acontecer isso, né? Ele é muito interessante que aconteça a divina vontade, que a gente fica muito invisível, tá? É muito bom. Eu não acho ruim, não. Eu acho que é uma proteção de Deus, sabe? E Deus não permite isso, senão já era divina vontade. Isso é muito sério, né? E você tá numa ordem lá na igreja, você não levanta e fala, padre, essa homilia acaba agora, vamos falar do livro do céu. Para, padre, agora, o senhor tá falando de coisa humana. Tem que falar da divina vontade. Eu exijo que nessa igreja, que eu sou, né? E eu posso falar, padre, fica aí sentado que eu posso tomar o microfone. Nunca. Você respeita a hierarquia, a ordem que foi colocada, que Deus te colocou dentro de uma ordem, de um regime que você não viola, porque você não tem vontade humana para violar, para querer violar essa ordem, né? Então você respeita a ordem que foi colocada, né? E no lugar que não é para você falar nada, você vai ficar quieto, calado, você não vai se posicionar.
Ó, gente, todo mundo aqui tem que saber de uma coisa. Eu sou a filha da divina vontade e nesse grupo de oração eu não aceito mais que fale de santidade humana. Eu não mando lá, eu não coordeno lá, eu não posso fazer uma violência. Então, nunca que ele vai permitir isso. Você dissimula, né? Mas aqui não, entre nós a gente não esconde, porque aqui é pessoas que querem viver na divina vontade, então a gente não vai. Por isso que aqui a conversa é outra. Não adianta. Ah, mas eu quero um tratamento igual lá no grupo de oração. Não, não estou nessa realidade. Eu estou na realidade de pessoas que estão dando sua vontade humana para Deus e querem santidade pura, né? 100% divino, que querem realmente, né, viver essa vida dentro do plano de Deus. Então, assim, não é a conversa aqui é mais forte, é mais profunda. Aqui não precisa mascarar, de certa forma, né? Dissimular, né? Aqui é muito direto e aberto, sincero e honesto, porque estamos com outras pessoas que também estão lendo o mesmo conteúdo, que está tendo acesso ao mesmo conhecimento, né? Que está tendo a mesma consciência. Então é totalmente diferente, né? Mas nunca, 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 gente, é uma coisa muito importante. Nossa Senhora, é só ver a vida dela. Nós não vamos desonrá-la, né? Na vida dela, ela nunca se posicionou assim diante da autoridade, né? Foi no lugar, invadiu um espaço e impôs nada para ninguém, né? Tá muito sério isso. Então a gente vai respeitar a ordem das coisas, né? Como elas são, porque é a vontade de Deus também, né? Então, mas dentro com Deus, sabe? Você sabe muito bem. Ele vai estar te falando tudo isso. Olha, filho, por causa de você eu tô fazendo isso, isso, isso. Filho, por causa de você eu tô abençoando esse grupo de oração aqui, derramando muitas graças. Você não vai sentir nada por causa disso, porque é Deus, não é você. Mas ao mesmo tempo você é possuidora. Diante de Deus você tem que tomar posse. Você não precisa mostrar isso para ninguém, assim. As pessoas não vão entender e para te envergonhar mesmo, Deus vai permitir que elas pensem que você é louca, porque se você fizer isso, você está saindo da vontade de Deus, né? Se eu pegar e me posicionar diante do meu marido, Deus não vai me abençoar mesmo. Ele não vai me proteger. Ele vai deixar meu marido me internar. Porque eu tô indo com a minha vontade. Claramente, Deus não está nisso, né? Porque Deus vai deixar muito claro para mim que eu não devo me achar melhor, que eu não devo ter esse comportamento. Então, se eu chegar assim e falar com ele assim, você não cala a boca, você não tem nada para dizer para mim, porque você é totalmente humano e eu sou a divina, acabou, né? Nunca, né? E eu que mando aqui, acabou. Aí ele vai falar que eu sou louca e Deus vai permitir essa humilhação, né? E claro, né? É claro, 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 claro. Sabe o que que eu percebo que é um sinal muito grande quando Deus está possuindo? Eu pensava que isso era um problema, mas depois eu entendi que não era. Que Deus que possuiu aquilo que você falou com a pessoa, é que às vezes a gente acha que a pessoa tem que validar, comentando as coisas com a gente. Mas todas as vezes que eu vi assim que Deus estava me usando para falar algo com meu marido, o sinal de que ele estava comigo era que meu marido ficava calado. E quando era eu tentando fazer alguma violência, meu marido respondia brigando, né? Tipo assim, confrontando aquilo. E quando eu via que era o divino, era silêncio, mas em nenhum momento ele falava, ai, Ruth, como você é iluminada, as coisas que você fala, nada, não tinha nenhum elogio, não tinha nenhuma validação, não tinha nada a partir dele, mas ele se calava. Aí eu via que era Deus, sabe? Parece que Deus deixa eles anestesiados, sabe? Mas numa situação claramente que você tá que é para falar, né? Você está com ele, que é ele e você, né? Eu acho muito interessante isso. É, então, gente, é muito importante isso, né? Então, gente, é um relacionamento com Deus verdadeiro, né? Palpável, em direção. Só que assim, você sabe, e os outros não sabem o que você sabe. A felicidade que você vive, né? É, é real, é palpável, mas assim, é muito interior, né? É muito interior, sabe? É muito você com Deus, assim, né? O que mais que eu posso falar, né? É muito bonito isso que Jesus fala, né? Minha filha, então assim como eu me faço alimento da criatura, assim a criatura pode fazer-se também o meu alimento. Então nós nos alimentamos dele, né, absorvendo a vida de Jesus através dos conhecimentos.
Ou seja, vem tudo dele, tudo vem de Jesus, tudo vem dele, né? E ele, você vive, né, para ele, e ele vive a sua vida. Ou ele alimenta da sua vida também, da sua respiração, dos seus atos. É ele querendo viver aquilo em você. Você assume ele, ele te assume, né? É muito lindo, né? É muito bonito. Então, é muito importante isso. Então, né, essa mensagem é muito importante de que o que a gente vive na divina vontade, essa conexão com Deus. Não é ficar focada no ato em si, mas no que Deus está fazendo, né? Quando a gente dá um testemunho da nossa vida, é diferente, sabe? A gente tá dando ali os detalhes, às vezes, do que aconteceu, mas não é um foco na situação humana, sabe? Mas é no que Deus está fazendo, né? A gente está falando de Deus, do que Deus está fazendo através daquilo. Então muda tudo, né? É a nossa forma de ver. E fala assim que quem vive na divina vontade, igual um tema que a gente estudou esses dias, tudo ela vê em Deus. Então quando ela tá falando que ela tá vendo em Deus naquela situação. Não falando de trevas, de humano, do que ela tá vendo humanamente, né? Muda tudo isso. Isso é muito importante, mas isso é fruto do relacionamento com Deus, que você vai assimilando como que Deus pensa, né? E não é difícil obedecer à vontade divina, porque tem um cerco, né, da divina vontade. E fica tipo assim, na sua mente assim, você já fica, tudo que você vai lendo, aprendendo, estudando, aquilo que você também fez errado e depois aprendeu como é o certo, aquilo tá tudo na sua alma, né? E na hora certa que tá, você já tem uma pré-informação assim daquilo que você já estudou, né? Então você já sabe, né? Eu não posso me impor, não, não é do meu jeito, tem uma ordem, né? Tem uma situação assim que é você claramente tem um contexto que você vive que Jesus ajuda muito. A própria ordem e obediência, né? Que às vezes o marido não decidiu ainda, falou não, né? Numa situação, então você não sai pulando na frente das coisas, né? Porque às vezes seu esposo fala, não vai, não vamos, né? Então você já sabe que não é para ir, né? Então você assim. É muito bom, né, porque Deus, assim, te cerca também dentro de um ambiente de ordem, assim, que Ele usa as pessoas que da sua vida, né, o seu esposo, né, então, se Ele disser: "Não vamos mais", sei lá, você não tem expectativa, você não fica ansioso por nada, você vive o fluxo, né, se deu para fazer, deu, se não deu, não deu. Então, de repente, sei lá, tá programado, você vai fazer um passeio, mas de repente o marido fala: "As contas aqui", fiz as contas e não vai dar para fazer. Também, não é para fazer, pronto. Então, assim, você não fica se debatendo, né. "Ah, mas por que o senhor não deixou eu ir? Mas, nossa, eu queria ir", você não tem isso, né, entendeu? Então, assim, as coisas você vai seguir, você não fica desesperado, porque você segue o fluxo das coisas, porque mesmo quando você tem uma ordem, eu sei que eu vou acordar, que eu tenho bebê para cuidar, e tem necessidade do bebê para cuidar, né. Mas mesmo assim, dentro disso, o bebê pode passar mal, eu ter que levar no médico e isso pegar de surpresa. Pode ter uma situação, né, que a bebê dê menos trabalho ou dê mais trabalho, enfim. Pode ter uma situação que eu me programa para fazer, mas não dê para fazer, né, que não seja conforme não é conforme eu estava esperando que fosse. Então assim, e você não briga com essa realidade, o filho da divina vontade não briga com a realidade. Ele ama a realidade, porque ele abre mão dessa coisa de ter expectativa humana, né, de perfeição aos seus olhos. Então você não é uma pessoa que tem problema com a realidade, ao contrário, você ama a realidade, porque você sabe que é a divina vontade, essa realidade que Deus te pôs. Eh, então você corresponde à realidade, você não fica na imaginação, na distorção da realidade, fantasiando, né, numa realidade paralela, fantasiando: "Ai, se fosse dessa forma". Ah, se as coisas fossem dessa forma, não, você ama as coisas como Deus dispõe. Você ama o plano de Deus, como Deus escreveu, né. Você não tem problema com o plano de Deus, igual foi falado, se você vai ler lá, você não é pessoa encrenca, né. Você aceita o plano de Deus. "Ah, Deus fez assim, pediu para Noé construir a arca e teve o dilúvio. Amém, eu aceito o dilúvio. Eu aceito as coisas como aconteceram". Então, assim, você não é uma pessoa que briga com Deus, que briga com os planos, com a forma, com a divina vontade, com a realidade.
Por que que não? Você tem uma inteligência, como foi falado, né? Você tem uma inteligência que pode, às vezes, questionar, né? Mas quando você for ver, Deus tem resposta para tudo. Quando você for ver a explicação dele que Deus fala, se pensar assim, se com a sua inteligência humana, né? Você pensa assim, mas Senhor, não é só fazer todo mundo te obedecer, mas aí Deus vai te mostrar que isso não é bom. Aí você vai entrar em Deus, um conhecimento sobre Deus, ele vai te mostrar, filha, olha por que que não é bom se eu tirar essa liberdade do homem. Se eu tirasse a liberdade do homem, se fosse só uma questão de tirar a liberdade do homem para o homem não pisar na bola comigo, deixa eu mostrar para você num plano mais abrangente que isso não seria bom. Porque o ser humano não ia ser digno também de mim. Não ia olhar para ele com nenhuma dignidade, porque ele não lutou por mim, não quis de verdade. Ele foi meio que condicionado a dar essa resposta. Não teve liberdade dele escolher de verdade. Eu não gosto de falsidade, eu não gosto de mentira comigo. Eu quero o ser humano me amando de verdade. Eu quero que ele escolha o bem pelo bem mesmo. Não faço manipulação, joguinhos de manipulação. Eu quero verdade, eu quero amor sincero. Filha, você gostaria que alguém te amasse forçadamente? Você gostaria de forçar o seu marido a ficar aí com você? Que você o manipulasse para isso? Você gostaria de uma mentira? Não, né? Ninguém gosta, né? Então, você vai querer que você isso para mim? Qualquer coisa assim. Porque quando você vai saber sobre Deus, tem a explicação para tudo. Então, aí você vai. Então, só você tem uma inteligência, você sabe que você poderia questionar, mas você não quer dar vida para isso porque você quer ver as coisas como ele quer ver. Você sabe também explicar isso, porque você sabe que as pessoas pensam isso, que muita gente questiona a Deus, mas você fica com o que ele diz, você ama a verdade dele, o que vem dele, né? O que ele fala a respeito daquilo. Então, você fica com ele, você concorda com ele, né? Então você não briga com a realidade das coisas, né? O ser humano, mesmo que está tendo aquela notícia horrorosa, você está vendo a liberdade dos seres humanos, você sabe por que que Jesus explica por que que tem que deixar a liberdade dos seres humanos. E o que que ele quer de você? Ele quer você com ele, né? Reparando, fazendo os atos opostos, né? Então, isso é muito importante isso. Então, e justamente você não é uma pessoa que quer mudar as coisas, né? Porque uma das coisas que a vontade humana mais fala para Deus é se eu fosse Deus, eu mudaria isso. Eu faria dessa outra forma. Assim eu não gostei, que é sempre dar opinião. E você não tem uma opinião, você abre mão de tua opinião. Isso aqui é o que Deus diz. Só importa Deus. Você cala, se mortifica, cala o seu eu para ouvir a Deus, né? É muito importante, né? É muita luz, né, gente? É muita coisa para comentar. É. E só alimenta Jesus assim, tá? A pessoa que verdadeiramente o conhece, o ama e entende os propósitos dele, né? É muito importante, é só viver na divina vontade, tá? Porque se torna ato na divina vontade toda a sua vida, porque você se consagrou à vontade divina, né? Você já entregou a sua vontade humana, você tem intenção pura, né? De assumir a vida divina, né? Então, tudo em você se torna a divina vontade, né? Porque você reconhece, né, que tudo é Deus em você, você reconhece que tudo vem dele, né? E você reconhece que você está acordando é por causa da vontade divina, né? A sua intenção é viver só para ela, por os propósitos dela, corresponder a ela, né? Aquilo que a divina vontade te trazer naquele dia, né? Então isso é muito importante, gente. Como que sem a consciência, sem o conhecimento, sem a intenção verdadeira, né? Sem realmente você querer de verdade a vontade de Deus, não tem como. Sem isso não tem como alimentar Jesus. Jesus não pode, ele não vai se sentir alimentado de uma vida que realmente o alimento não é para ele. A pessoa não fez pensando nele, sabe? A pessoa fez pensando nela. Ela, quando ela estava fazendo aquele ato, ela estava pensando no que é mais interessante para ela, né? Ela não estava realmente reconhecendo o que é dele, que veio aquilo, né? Então não tem como se alimentar de uma coisa que seria a mesma coisa de alguém me chamar, sei lá, alguém me chama para uma, sei lá, se pode dar esse exemplo, uma festa, alguma coisa assim que eu não estou fazendo parte de verdade, não foi para mim, sabe? Não foi pensando em mim.
sabe? Não sei, dar um exemplo assim. Não é uma coisa assim que a pessoa tá realmente ali, eh, não passou isso, tem que se ver, tem que passar pelo pensamento da pessoa, tem que estar no coração da pessoa, tem que estar na intenção dela, sabe? Ela tem que ter consciência disso. Não tem como. Eh, a entrega é consciência, é verdade, é conhecimento. Então ela tem que ter esse conhecimento, ela tem que realmente ter essa intenção, porque é uma coisa voluntária, é uma entrega lúcida, real, sabe? É uma coisa que realmente ele é homenageado, ele quando ele for ver, ele é o dono do trono daquele coração. A pessoa saiu do trono de verdade para ele ficar. Ela realmente tem a intenção de que só ele reine, e ela aceita do jeito dele, ela não vai ficar criticando o modo dele. Ao contrário, ela não gosta do dela, né. Ela vai querer que as coisas fiquem do jeito dele, ela não tem problema com ele, com o jeito dele, sabe. Ela cede e fala assim: "A criatura perde os seus direitos", né. Entendeu? Então, assim, ela não quer nem ter direito de voz e de vez não, porque ela sabe que a opinião dela sem Deus é trevas. Ela quer as coisas como Deus diz, entendeu? Então ele é o dono dessa festa, né, ele é o realmente o é igual você falar assim: "Vou fazer um aniversário para Jesus, mas eu gosto de comer empada", então vai ter empada. "Eu gosto de refrigerante tal", vai ter tal. Em nenhum momento eu perguntei para Jesus o que ele queria no aniversário dele, eu que pus o que eu gosto, entendeu? Eu pus o que eu gosto e chamei ele, mas entendeu? Mas quando chega lá ele vai encontrar coisas que não são dele. Ele fala que não tem homenagem para ele, né, tem um trecho do livro do céu que fala assim, que é como o rei, que ele tem 2 tipos de empregado, né. Um pega as coisas que já estão dentro do castelo e oferece para o rei. Então pega as taças bonitas lá do castelo, pega os talher do castelo, pega já o que já está lá de comida já no castelo e leva para o rei as próprias coisas dele. E tem aquele outro que: "Ah não, eu quero fazer diferente", sai do castelo e vai para as propriedades próprias dele lá, terrena lá e leva o cálice dele, leva os talheres dele, leva as coisas dele para o rei, e o rei sente nojo, sente asco, porque não são coisas que pertencem ao castelo. É tipo isso, quando a gente faz as coisas com a nossa vontade humana e quando faz a vontade divina, sabe. É é como oferecer na sua vontade humana é como oferecer coisas que não são dele, que são do seu gosto. E na vontade divina é como oferecer aquilo que já é dele, que está dentro do projeto dele, sabe. Então é muito importante, né. Aí estava explicando que a vontade de Deus, assim, que a pessoa também, né, na santidade das virtudes, ela pode também estar alimentando Jesus, nos momentos em que realmente, né, ela está ali, se colocando de verdade na presença de Deus, né, tendo aquele ato ali de busca de santidade, de uma correspondência a Deus, mas não é continuamente, né, é igual aquilo que Jesus fala, assim, da diferença de viver em Deus e para Deus. Ela faz coisas para Deus, ela tem momentos ali que realmente ela não tem nenhum interesse dúbio, né, que ela está realmente de coração ali, se sacrificando, né, fazendo atos de amor para Deus. Então, assim, Deus se alimenta, não é que ele vai rejeitar aquilo, mas não é algo assim que é contínuo, né, sem intervalos, que ele realmente, assim, tomou a vida total daquela pessoa ali, né, que ela é uma rocha viva, que está vivendo plenamente nela. Mas ela está fazendo a vontade de Deus nos momentos em que ela tem consciência disso, que ela está decididamente querendo fazer a vontade de Deus, né. A vontade de Deus se colocou para ela, sei lá, ficar no hospital com alguém doente. Aí ela vai lá e fica, sem pedir nada, gratuitamente. Então, assim, foi um ato da vontade de Deus, né. Então não é rejeitado isso, né, porque um ato da vontade de Deus, um ato que a pessoa faz, que foi a vontade de Deus, e que ela faz gratuitamente, salva, né, que é algo que é usado no juízo particular da própria pessoa para a salvação dela, né. Pode ser uma pessoa, assim, que eh, não teve relação com Deus de verdade, com fé, com religião, com nada. Que nunca teve uma vida, assim, de se importar com Deus, teve uma vida totalmente, né, mundana. Mas ela teve um momento em que ela não pensou em si, que ela fez um ato que realmente foi a vontade de Deus.
que ela realmente, né, ela entendeu, né, que ela realmente se ofertou, ela fez um bem para alguém, porque ele fala que quem faz para o próximo faz para Deus, né. Quem faz para o próximo, para o irmão, né, tá fazendo para Deus. Então a pessoa fez aquilo ali abnegada de si mesmo, sem querer nada em troca, sem se achar, sem pensar nada. Foi algo gratuito que ela fez, né. Então, aquele ato ali é contado, né, aquele ato porque todo bem que qualquer pessoa nessa terra faça é Jesus nela, que é um bem mesmo, verdadeiro, é Deus nelas, né. Uma generosidade, é Deus nelas. Então assim, isso é pesado no juízo particular daquela pessoa, e pode ser o que salva ela, né. Então é muito importante isso. Mas igual ele fala, Jesus ele viveu a vida que todos nós devemos viver. Então, tem a forma correta de viver tudo, né, conforme o que ele deixou. Então tem momento que a pessoa ela, às vezes ela não tem aquela informação, ela não tem aquele entendimento disso, mas naquele momento Deus deu uma inspiração para ela, ela ouviu, que era do divino, e ela ouviu, que é: "Levanta, sei lá, para essa senhora sentar aqui no banco, dê lugar para essa pessoa, ajuda essa senhora aí a carregar essa sacola pesada". Faça essa caridade, entendeu? Então são momentos em que a pessoa, né, porque fala assim, que a graça está para todos, como o sol, né. Então, o momento que a graça bateu ali, a pessoa correspondeu, né, a alma correspondeu a a Deus. E ele fala que os filhos, a gente vivendo na divina vontade, manda luzes para essas pessoas, que chega luz para elas de uma situação: "Eu não vou reclamar não". Então Deus ilumina elas. Ele ilumina de acordo com a disposição da criatura, né, mas ele vai iluminando, trabalhando nas pessoas por causa dos filhos da divina vontade, né. Isso é muito importante, né. E isso é na vida de todas as pessoas, porque Deus cerca, né, como foi falado, a vida dos seres humanos dando oportunidades para essas pessoas, né, de o satisfazer, de naquele momento ela dá atenção para ele, né. Mas é uma coisa, assim, muito forte, né, eu fico pensando assim: "Nossa senhora". Jesus fala que ele é um mendigo de amor, pobre dos pobres, né. É como se ele ficasse o tempo todo assim, ele fala assim que a luz dele concorre com os atos humanos. É como se ele ficasse o tempo todo assim esperando um momento que a pessoa vai dar atenção, que ela vai largar o egoísmo, o pecado, o egoísmo dela, e ela vai dar atenção para o ato que Deus deseja dela, né. Um minuto que seja na vida dela, um momento, né. Mas a gente fala: "É tudo Deus, é por Deus, é graça dele", se não for a graça dele a gente faz nada, mas ao mesmo tempo dá uma tristeza, né, porque merece tudo, né. Dá uma tristeza porque merece tudo, entendeu. E dá uma tristeza, assim, dessa lerdeza nossa, de não ver o divino, sabe. Por isso que a gente fica aqui falando, 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 né, porque é muita pobreza, sabe. É o ser humano ficar assim, sabe. É como ele falou no texto que a gente meditou, que é como um rei, o ser humano, né, um rei, assim, com Deus, mas é um rei em Deus, o plano dele, né, em Deus, sem Deus nada, porque é tudo por Jesus, né. Mas aí a pessoa fica vivendo como pobre na terra, né, os trapos, e ela acha que a atenção humana que ela tá recebendo, o elogio, a riqueza é tão o glamour, o brilho, né, do ouro e da prata, é tão maravilhoso, e é só sobeça que ela quer tudo trapo, entendeu? É tudo trapo. As conquistas aqui na terra, brigar por espaço aqui na terra, sabe? Brigar por uma plateia aqui na terra, sabe? Brigar por conquistas aqui, sabe? É muito triste, entendeu? O ser humano, ele olhou para as coisas, né? Ele entendeu que a vida dele aqui é para isso. É o único lugar que eu tenho para mim conquistar e acho que a vida dele é simplesmente sobreviver aqui.
É muita pobreza. É muito triste, sabe? O homem, quando Jesus fala como caiu de um abismo, de um precipício, não é brincadeira, não. É muito triste porque ele perdeu a convicção, né? A convicção verdadeira, assim, sabe? Voltada pro divino, ele perdeu, sabe? Ele não tem convicção. Ele chama de riqueza o que é pobre. Ele almeja coisas muito baixas, terrenas, né? Então é muito triste, né? Ele foi feito para uma coisa muito maior, um propósito muito maior, né? Então é muito sério, muito sério. Então, deixa eu ver o que mais. Essa luz é muito importante, né? Eu já tinha comentado ela, vou comentar mais um pouquinho. De que, né? Porque viver plenamente na divina vontade é estar continuamente com Ele em tudo, né? Não é assim, fazer a vontade de Deus em intervalos, mas é contínuo, é toda a sua vida. Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Não é uma vida assim para com o pensamento assim de que essa vida, Deus me deu essa vida para mim viver, para mim me satisfazer, aproveitar a vida, e a divina vontade tem que me fazer feliz, me proporcionar muita felicidade e que não pode ter um problema, né? Que minha vida tem que ser perfeita, que a divina vontade veio para me dar felicidade. Isso é um perigo, né? Porque a pessoa pode até ler o livro do céu e buscando isso, né? Buscando a divina vontade para resolver a vida dela. Aí ela pode olhar e falar: estou com um problema tal com o marido. Deixa eu ver onde fala no livro do céu, porque eu quero resolver isso. É, e a pessoa, assim, achar que a divina vontade veio para servir ela, né? Trazer para ela soluções para todos os problemas. A gente não fala disso aqui. A gente não fica nas nossas partilhas e meditações, a gente não fica concentrado nos nossos problemas humanos, né? E querendo que a divina vontade resolva para nós. E nem ficamos deixando de fazer alguma coisa, porque hoje eu não vou partilhar porque meu marido brigou comigo. Quando a divina vontade me proporcionar um marido que não seja grosseiro comigo, eu faço alguma coisa para ela. Não existe isso. A divina vontade não veio para me servir. E eu viver com meu marido não é para mim, não é para que as coisas fiquem perfeitas aqui na Terra. Gente, se ficar tudo perfeito aqui na Terra, você fica na Terra e esquece de Deus. O ser humano é assim. O ser humano gosta do conforto. O ser humano gosta da vida boa. O ser humano gosta de que não tem nenhum probleminha, né? O ser humano ama, relaxa. Não é, não é porque as próprias provas dessa vida são para que você desapegue dela. As próprias provas dessa vida são para te levar a olhar para o céu. Então, se o seu marido for perfeito, você olha para ele e esquece de Jesus. E a divina vontade não vem para tornar seu marido perfeito para você. Olha a vida de Jesus e Maria. Você viu a divina vontade tornando a vida deles perfeita, maravilhosa? Desde pequenininho, fuga para o Egito. Muitas dificuldades, sofrimentos, perseguições, provas e tal. E Nossa Senhora ficava: mas eu sou a rainha. Eu tinha que ser tratada como rainha pelas pessoas na terra, Jesus. Na terra, eu tinha que ser tratada como rei. Ele fala que ele fala: eu era invisível para mim mesmo, eu não vivi para mim. Eu não assumi a humanidade para mim também, porque eu tô afim de experimentar a humanidade, curtir a vida, não. É pro Pai, é para um propósito, para satisfazer a Deus. Então, a vida de Jesus e Maria, de Luísa, foi para satisfazer a Deus. A vida da Luísa era fácil, com os padres na cabeça dela, com gente julgando ela e não entendendo ela, e ela chorando, uma choradeira por causa da privação e tanta dificuldade. Você acha que foi fácil? Trouxe facilitações para Luísa? Não. Então, muitas pessoas vêm vivendo a divina vontade com expectativa, e quando essas expectativas não são atendidas, elas chutam, porque elas buscam satisfação própria em Deus. Elas querem uma espiritualidade carnal, em que a fé, a vida de fé, possa favorecer uma vida mais tranquila aqui na Terra para elas. Elas querem validação, elas querem conforto, bem-estar no espiritual. Entendeu? Elas querem Deus e querem a terra junto com Deus. Não, tá errado. Então não é assim a nossa vida. E a gente nem vê mais como problema que acontece, porque a gente vê como solução. Não tem mais problema na divina vontade. Se alguém falar que está na divina vontade e vê problema para todo qualquer lado, essa pessoa não entendeu nada, porque não tem problema na vontade divina.
Ah, Ruth, você está dizendo então que você não tem uma dor de cabeça? Tenho. Eu tenho dores no corpo. Inclusive, estou com dor. Mas não é problema. Porque eu não vejo como um problema. Eu não vejo como uma coisa assim. Eu nem cobro da vontade divina que ela tem que tirar minha dor para mim estar fazendo a partilha, porque eu não vejo como que a divina vontade veio para favorecer um ambiente na terra para mim. Eu não vejo. Porque eu vejo como equilíbrio de justiça, eu vejo como reparação. Isso tudo para mim não é problema, é solução, é vida com Deus, é oportunidade. Eu vejo como oportunidade, não vejo como problema. Então é só solução da vontade divina. A gente só fala, quando a gente fala uma coisa, não é que a gente está reclamando e que a gente está revoltado e gostaria de mudar aquilo. É que a gente está pondo luz naquilo, vendo em Deus, buscando o sentido daquilo em Deus, espiritualizando a nossa realidade. Então, essas coisas é para te levar para Deus, não para te levar para a terra, né? Então, gente, e a gente vive uma felicidade verdadeira, mas essa felicidade não é uma base material, entendeu? Fala assim também que tá muito ruim, tô cercado de problema, não, que Deus ajuda demais. Mas assim, não é meu objetivo, não é meu foco. Eu não entrei com esse pensamento. Eu não entrei, desde quando eu entrei, eu entendi que não era isso, eu aprendi que não era isso. Através das formações, que não é assim, entendeu? Então, assim, eu vivo felicidade pela verdade, que, sinceramente, uma coisa terrena poderia ganhar uma viagem, agora que isso não pode superar o que é ouvir uma escola dessas e ter esses conhecimentos me proporciona. Nada na Terra pode pagar isso para mim. Eu não acho graça, entendeu? Eu não acho que isso é a solução para minha vida. A solução para minha vida é a verdade, é esse conhecimento. É conhecer Deus é a felicidade. O ser humano acha que não, que ter tudo satisfeito na Terra que é felicidade. Não é. Aí estava sendo explicado isso no estudo, né? Que às vezes a pessoa pode assim que. E ela, se ela não sentir felicidade do jeito que ela imagina que seja, ela pode desanimar, né? Da divina vontade, começar a se calar, não partilhar mais, se fechar, né? Porque ela pode começar a cobrar algum resultado. Aí eu queria receber alguma coisa, eu tô fazendo coisas para Deus, eu tô doando vídeos, eu tô dando partilha, mas eu não tô sentindo felicidade. Eu não tô vendo felicidade. Deus não tá me satisfazendo plenamente. Cadê essa felicidade de viver para Deus, com Deus? Cadê eu ser feliz na divina vontade? Eu ser feliz na divina vontade. Eu tenho que ser feliz na divina vontade. Eu não tô feliz. Eu não tô feliz. Não é assim, gente. Não é esse pensamento, sabe? Ele muda a nossa cabeça, não é, tá? Não é assim. Entendeu? A nossa vida é para satisfazer a Deus, é só para Ele. A nossa vida é para Deus. E tudo que tem na nossa vida, as pessoas, as coisas, é para você dar de volta para Ele. Tudo que Ele te deu é para você dar de volta para Ele em amor, em gratidão, em louvor, em reparação. É para você viver para Ele. Então, um filho seu é para a glória dele. Porque senão você vai querer que seu filho, né, te preencha, seja perfeito para você, porque, nossa, eu sou errou aqui no meu filho aqui, ó. A minha filha chora muito, Jesus, conserta. Agora, eu não aceito um bebê chorão. Meu bebê chora muito, muito, reclama muito. Ai, se eu tenho algo de errado, cadê a divina? Gente, não é para facilitar minha vida humana, é para ele, como ele quer, como ele deseja que eu viva, que eu cuide. Assim, gente, é para a glória dele, não é para mim, entendeu? Então, é muito sério isso. É para a gente viver por ele, entendendo que ele quer viver em nós essa vida. Então você tem isso não porque é uma coisa para você, é porque ele quer. Ele quer viver esse momento com você na sua vida. Ele quer viver a sua vida. Ele quer usar a sua vida como para os propósitos dele. É para os propósitos divinos a sua vida. E tem equilíbrio de justiça, tem reparações, tem um monte de atos ali. Entendeu?
Então não é mais uma vida sua, isolada, você com as suas coisas do seu jeito, onde você escolhe fazer as coisas que você gosta e que você quer que as pessoas sejam como você gosta, não. Entendeu? Você não vive mais. Ele fala que tá, a sua vida acabou, tá terminada. Quem vive na divina vontade pode dizer que a sua vida acabou. A sua vida humana, pessoal, de pensamentos, de planos pessoais, de projetos pessoais, egoístas, coisas suas. Você vai viver para Deus. Nossa, Rote do céu. Que horrível você está dizendo. Gente, você sabe escolher alguma coisa? Você sabe realmente? Você sabe dizer o que realmente é melhor para você? Você sabe? Gente, eu não sei. Só Deus me conhece, só Deus sabe o que é bom. Só Deus sabe como realmente equilibrar as coisas para uma ordem, para um propósito dentro do plano dele. Eu não sou senhora da minha vida e nem quero ser, eu não sei. Eu sou em mim mesma, eu sou falha, eu não posso confiar em mim mesma. Eu não me importo em ter ser criado um oco que ele preencha. Eu amo o propósito dele. Eu não vejo. Meu Deus do céu, só de você ter sido pensada por Deus. Quem é você para mandar no seu Criador? Quem é você para usar? Igual ele fala do soberba, do vermezinho que sobe o trono e quer mandar em Deus. Quem é você? Quem é você? Gente, então não é assim, gente. Quem vai viver a sua vida é Deus, tá? É Deus. E dentro dessa sua vida, não, você pode te dar uma viagem. Ele quer viajar em você. Aí ele quer viver aquele momento. E o seu marido fala: nós vamos pra praia no final do ano. Uai, então Deus, mas Deus quer viver aquele momento com você. Quantas pessoas vão em um passeio e não são capazes de louvar e agradecer a Deus e ofertar e ver assim, é Deus que quis que eu vivesse isso, e lá ela está pensando em Deus e agradecer a Deus. Nossa, obrigada por esse mar que o Senhor criou. Obrigada pela tua criação. Muitos estão lá na praia, lá, tomando sua cerveja de boa, não estão nem aí para Deus, não, né? Mas é Deus. E se dentro tiver alguma contrariedade, ou passeio, de repente, ou você vai ficar hospedado no lugar e o lugar não é tão bom assim, tudo bem para você, entendeu? Tudo bem. Reparação. Amém, Senhor. Só quis pôr um pouco de cruz para abençoar essa realidade aqui, né? Amém. Se você quis viver assim, Senhor, essa realidade, entendeu? Gente, é assim. A gente viveu tanto tempo antes roubando de Deus, né? Reclamando, tudo tá ruim, brigando com a realidade, sendo pessoas assim rebeldes, né? É, que via tudo com problema, via demônio para toda qualquer esquina, nunca via Deus, nunca dava glória para Deus, nunca dava satisfação para Deus. Crianças birrentas que quer tudo do seu jeito. E hoje você passa a viver totalmente diferente. Deus assumiu essa vida, então não é de qualquer jeito que eu devo viver ela. Eu tenho que dar satisfação para Deus, porque essa vida é dele. É muito importante isso, né? Você tem que ter esse mesmo alguém que está vivendo dentro de você mesmo, assumindo a sua mente, o seu corpo, os seus olhos, o seu coração, tudo, 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 tudo. É a vida que foi sonhada por Deus, que Deus quer viver na sua alma, entendeu? É o jeito que Ele quer que você ande, que você pensa, que você viva, entendeu? E tem gente que acha que isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Não é realmente viver com a liberdade é viver sozinho, fazendo as suas próprias escolhas, não é? Você, quando a gente só sabe escolher escravidão, toda vez que você escolher do seu jeito, você vai ser escravo. Escravo da carne, do mundo, dos seus inimigos. Escravo de si mesmo, sabe? A verdadeira liberdade tem um jeito correto de viver. Tem um jeito correto. Todas as coisas, gente, se a gente for ver na vida, até o que o homem inventa, que também é por inteligência divina, mas o que ele cria tem um jeito de usar, se não usar do jeito certo também, não tem finalidade, perde a finalidade. Você tem um jeito para funcionar, filho.
E é você que sabe ou é seu Criador? Entendeu? Se não funcionar desse jeito, você tem liberdade, mas vai desandar, entendeu? Então, gente, eu achei tão bonito quando falou que ele quer viver através de nós, experimentar o que é ser humano, mas em nós, né? Entendeu? Eu achei tão bonito isso, né? Que ele quer tomar nossa vida, né? Vestir a gente como uma roupa, sabe? Nossa, é tão lindo isso. Eu não vejo problema nenhum nisso, sabe? É tão bonito. Isso é de onde isso nos dignifica, sabe? O nosso valor é esse. Se não for esse, a gente não serve para nada, sinceramente. É muito bonito, entendeu? Ele nos assume dessa forma. E não é horrível, não é bizarro, não é alienígena, né? Como foi falado, não é. Entendeu? É o projeto de Deus. A gente foi projetado para viver assim, entendeu? Então é muito bonito, entendeu? Mas aí você abre mão dos seus direitos na Terra, que é justamente ter vida própria, de pensar do jeito que você quiser, decidir a hora que você vai num lugar, em outro, do jeito que você quiser. Aí alguém briga com você, você já quer ir lá tirar satisfação, você não quer nem entender o que Deus quer de você, não, não. Eu vou responder agora, na mesma altura, e você não aceita a ordem, não aceita nada, você pode fazer violência na sua liberdade, você pode fazer isso, né? Decidir tudo, entendeu? Mas aí você recebe aqui. Deus deixa, pois, aí tem a explicação do que Deus deixa. Por que que as pessoas tal que quer isso e aquilo prospera, consegue, fama, isso e aquilo, mas é temporário, ela está recebendo tudo aqui na Terra. Ela está recebendo aqui na Terra, porque ela escolheu a Terra. Se você olhar para a Terra, você é validado aqui. Se você escolhe o céu, meu filho, então não fica chateado se você perde aqui. É um sinal claro, filha, para sua alma. Olha, você, como você está escolhendo a mim, eu estou cada vez mais te tornando invisível aqui, te tirando satisfações daqui. Para dar para você o que você quer. Você vai ter o que você quiser. Deus vai te dar o que você quiser. Ele não tira. Ele não vai tirar da terra todas as experiências, a droga, o cigarro, a bebida, isso e aquilo, não. Por uma justiça, ele vai deixar o homem ter aquilo que ele quer para que ele perceba que tem coisa que vai gerar um fruto destruidor, e outras geram vida e outras geram morte. Para que ele possa, assim, se converter dessa perversão de querer o mal e de querer sua vontade própria. Tem um ensinamento, um desígnio ali. O perfeito seria ela não querer nada e querer saber de cara o que Deus quer. Mas às vezes ela quer falar na frente, né? Ela quer escolher primeiro, ela não quer perguntar para Deus qual é que é o seu plano para mim, Senhor. Ela não quer, né? Então, como ela não pede ajuda, não reza, não busca, a justiça cai, né? E por uma justiça Deus permite, como está sendo explicado no outro vídeo, né? Sobre isso, né? E o que você vê os seres humanos famosos ganhando aí, os influencers, é tudo aqui na Terra. Isso só é uma informação ruim para a alma deles, não é boa. Não acho que é positivo ver aquela pessoa se enriquecendo, ganhando notoriedade, sendo famosa, ganhando muita aplauso e elogio, não. Fica com pena, não com inveja. Porque ela está ganhando a confirmação aqui na Terra. Ela está sendo confirmada na Terra, no humano. E se você deixar de lado esquecido, não é visto, você está sendo desconfirmado no humano para ser confirmado no divino. O que você prefere? Então, é muito importante, né?